Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Márcio Gomes. Sou membro na Assembleia de Deus em Rio da Areia. Igreja esta pastoreada pelo nosso querido pastor Erinaldo João dos Santos, na qual eu transmito o abraço dele para todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Quero compartilhar com você uma palavra do coração de Deus, um trecho que está registrado em Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus queridos irmãos, encontramos nesse texto sagrado o encontro de Isaías com Deus, o verdadeiro encontro, quando Deus abre os seus olhos espirituais e ele tem esta visão. O texto bíblico inicia dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Preste atenção, o texto ele é bem enfático, ele explica em qual época que Isaías viu a glória de Deus, foi transformado pela glória de Deus, no ano em que morreu o rei Uzias. Vamos ler a Bíblia Sagrada e aprender um pouco quem foi Uzias. Uzias foi um dos reis de Israel que teve um início bom, só teve o final ruim. Ele começou bem e terminou mal, e não é um exemplo a ser seguido. Devemos sempre começar bem e terminar bem. Ou se a pessoa começou mal, mas terminar bem, ainda é válido. Mas Uzias foi um tipo de rei que começou bem e terminou mal. Em 2 Crônicas, capítulo de número 26, do versículo 1 ao 15, a Bíblia diz que Uzias deu-se a buscar ao Senhor, e o Senhor o fez prosperar de tal maneira que, na época de Uzias, em Israel, se inaugurou as máquinas atiradeiras. Israel teve grandes êxitos em grandes batalhas, porque nenhum exército de outras nações possuía esse tipo de artilharia, com armas que atiravam a mais de 300 metros de distância. Só Israel possuía essa tecnologia na época. Deus abençoou a agricultura, abençoou as outras partes da área financeira. A economia da nação de Israel ficou em alta naquela época, porque Uzias começou bem, começou buscando ao Senhor. O segredo, o sucesso de todo homem estar na presença de Deus, estar na presença de Deus. E Uzias começou bem, mas a Bíblia diz que no decorrer dos anos, logo quase no final do seu reinado, quando os sacerdotes adentraram o templo para oferecer sacrifício, Uzias também quis adentrar ao santuário para oferecer sacrifício, mas
A Bíblia diz que os 80 sacerdotes saíram ao encontro dele dizendo: não faça tal coisa, não faça tal coisa. Mas mesmo assim Uzias teimou. Ele pensou consigo: eu sou o rei, e eu sendo rei, posso fazer o que eu quero, mando até em vocês. Mas Deus havia instituído sacerdotes para se desenvolver o seu ministério na área eclesiástica. O rei Uzias, Deus permitiu ele ascender ao trono, ele subir ao trono, para quê? Para ele exercer a função política. Então, o chamado de Uzias foi para a política e o chamado dos sacerdotes para ministrar no santuário. Só que Uzias, ele achou que por ser rei também podia interferir nas coisas sagradas. E aí está a primeira lição. Meu irmão, obedeça ao chamado de Deus na sua vida. Faça somente o que Deus lhe chamou para fazer. Faça somente aquilo que você foi ungido para fazer. Não tente fazer outra coisa que Deus não lhe chamou para fazer, porque você vai quebrar a cara, você vai acabar decepcionado. A Bíblia diz que na mesma hora, quando Uzias adentrou o santuário e já estava com brasa na sua mão para oferecer o incensário, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus lhe feriu e saiu a lepra na testa, e na mesma hora ele teve que se apressar em sair do santuário. E Uzias foi encerrado na casa dos leprosos, no arraial dos leprosos, perdeu o convívio com a família, perdeu o trono, e lá ele morreu leproso, porque desobedeceu a Deus. Meu querido, a desobediência causa lepra espiritual, causa o afastamento de Deus, provoca o afastamento da unção do Espírito de Deus na vida do homem, sabe? A Bíblia diz no livro do profeta Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e vocês. Está registrado em Isaías. Então, não vale a pena viver uma vida de pecado. Quanto mais pecado, mais distante de Deus. Quanto mais santo, mais próximo de Deus. A Bíblia diz que Uzias terminou mal, morreu, acabou leproso. Mas também, por outro lado, aqui no capítulo 6, do versículo 1, a Bíblia vai relatar, no fundo, no contexto histórico, que Isaías tinha um parentesco com o rei Uzias. E enquanto Uzias estava vivo, Isaías trabalhou como conselheiro político na época. Ele era um dos conselheiros do reinado do rei Uzias. E ele tinha livre acesso ao trono, tinha livre acesso ao palácio, Ele adentrava ao palácio quando precisava falar com o rei. E olha que para adentrar a sala do rei não era qualquer pessoa, era só pessoas selecionadas. E Isaías era uma delas, selecionada pelo rei para adentrar e sair a hora que quisesse ou precisasse de sua sala. E sendo assim, com Uzias vivo, Isaías tinha todos os privilégios que lhe cabiam. Inclusive, ele foi profeta antes desta visão. Ele foi chamado para ser profeta. E ele profetizava: ai das nações, ai dos juízes roubadores, ai de vós, nação de Israel, que está em pecado, vós que usais balanças fraudulentas. E ele foi apontando: ai, ai, ai de vós. Mas quando chega no capítulo 6, a Bíblia diz que causa uma enorme diferença. Agora, ao invés de Isaías apontar e dizer ai de vós, ele fala ai de mim. Ele fala ai de mim. Oh, glória a Deus. No versículo 5, ele começa a ficar preocupado. Ai de mim. Porque ele reconheceu que ele era um homem pecador também e carecia da misericórdia do Senhor. Ele viu a glória de Deus. Olha só, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Preste bastante atenção. Uzias morre, o trono de Israel fica vazio. Ficou sem rei por alguns meses, por algum tempo. A nação de Israel parecia que estava desgovernada. Tinha os conselheiros da nação,
tinha os juízes, tinha os sacerdotes, mas não tinha um rei humano para governar a nação. O trono ficou vazio em Israel, mas Deus se apresenta para Isaías exatamente naquele ano em que a nação estava com um período de transição real humana. O trono de Israel estava vazio, mas o trono celestial ainda tem um ocupante que nunca perderá o seu lugar. Ele é rei eterno, é o Senhor dos exércitos. Em Israel, o reinado de Uzias tinha acabado, mas o reinado do nosso Deus nunca terá fim. Uzias morreu porque ele era mortal. A morte venceu Uzias porque ele era mortal. Mas o trono do Deus celestial é o trono que gera vida. É o Deus que nunca morre. Ele é o Deus da vida. É o Deus que gera vida. Isaías viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Séquito, esta palavra significa até mesmo comitiva. Séquito tem vários significados. Comitiva também fala de vestes. O séquito também tem vários significados se usarmos a matéria da tipologia bíblica para aplicarmos a esta palavra, séquito. Quando Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, o seu séquito enchia o templo. Séquito também significa orla dos vestidos. Sabe? Quando Deus está sentado no seu trono, Isaías vê as orlas do manto celestial, do manto dos vestidos do Senhor, envolvendo todo o templo. Então preste atenção, na presença de Deus, diante do seu trono, todo o seu manto de glória envolve o ambiente. E eu quero lhe dizer que o manto de Deus está lhe alcançando aí nesta hora. O manto das vestes celestiais do nosso Deus está lhe alcançando neste momento. A palavra séquito, conforme eu lhes falei, significa comitiva. Então, na presença de Deus, a comitiva de anjos celestiais também se revelam, se fazem presente. Aleluia! A palavra séquito representa a unção. Por que representa a unção? Sim, representa a glória e a presença de Deus. Quem não lembra do Salmo 133? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e que desce sobre a barba e a barba de Arão e que desce até as orlas dos seus vestidos. Então preste atenção, 3 coisas acontecem quando Deus está presente. As orlas do seu manto envolvem todo lugar. Os seus anjos também têm liberdade onde Deus está presente. E outra coisa que acontece, a unção de Deus é espalhada onde a presença dele habita. Eu quero dizer que a unção de Deus está chegando até você neste momento. A glória de Deus está chegando até aí onde você está me assistindo esse vídeo. A glória de Deus está chegando aí. E para que servem os anjos na presença de Deus? A Bíblia diz que os anjos servem aqueles que hão de herdar a vida eterna. No que você estiver precisando, Deus dará ordem aos seus anjos para te abençoar. O que a Bíblia nos fala no Salmo 91? Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Ei, Deus está te guardando, Deus está te abençoando. O que o anjo fez quando Daniel começou a orar? Ele desceu com a resposta da oração de Daniel. Anjo não é para brincar, anjo não foi feito para passear. Os anjos do Senhor têm uma missão para cumprir, é guardar e proteger os servos do Senhor. O anjo Gabriel veio com a resposta da oração de Daniel. Eu quero dizer que esse anjo de Deus que foi enviado até você neste momento, foi enviado para Deus receber a sua oração. Os anjos levam a oração até o céu em salvas de ouro douradas, aleluia, e trazem a resposta da oração do crente, aleluia, glória a Deus. E por que serve as orlas do manto espalhada, conforme lhes falei, quando Deus está presente? Fala de cura. Lendo os evangelhos, nós encontramos que uma mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos.
e ela decidiu tocar nas orlas das vestes de Jesus. E quando ela toca, com aquela enfermidade que ela estava, ela tocou nas orlas dos vestidos do Senhor Jesus, e na mesma hora ela ficou curada, porque saiu virtude de Jesus. Eu quero dizer que está saindo virtude de Jesus para te curar neste momento. Está saindo virtude das orlas do manto celestial para te curar neste momento. Você que está me assistindo, você não tocou nesse vídeo aí em vão. Se prepare, tem cura de Deus chegando para você. Se prepare, os anjos do Senhor, aleluia, estão trabalhando ao seu favor. Se prepare, a unção de Deus vai te alcançar neste momento. Aleluia, conforme eu lhes falei, o óleo desceu sobre a cabeça de Arão. O óleo representa a unção. Óleo também representa conferência de autoridade. Antes de Arão ser sacerdote, o óleo, aleluia, tinha que descer primeiro na cabeça dele, senão ele não seria considerado sacerdote. Depois que ele foi ungido da cabeça até a planta dos pés, o óleo desceu até as suas orlas das suas vestes, aí sim ele foi nomeado sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote da nação de Israel. Eu quero lhe dizer que este óleo, esta unção, está lhe conferindo autoridade. O Senhor está te dando autoridade neste momento. O Senhor está te revestindo. O Senhor está te capacitando. Para que Deus está me dando autoridade? A Bíblia diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada lhes fará dano algum. Ei, a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, verso 15, o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se comer ou beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Se você quiser, pode glorificar a Deus aí agora onde você está. Que a unção do Espírito de Deus chegue até você agora. Que a glória do Senhor chegue até você neste momento. Eu ministro a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida agora. Eu ministro a glória do Senhor sobre a tua vida agora. A Bíblia diz que enquanto os serafins, aleluia, estavam na presença de Deus, os serafins tinham 6 asas na visão de Isaías. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto e com 2 voavam. Os anjos têm liberdade na presença de Deus. Deixa eu lhe informar que os serafins é a classe de anjo mais privilegiada do céu, de todas. Entre as 4 classes de anjos que existem, deixa eu te explicar. A primeira classe de anjos que existe no céu é anjos, depois arcanjo, depois querubins, depois serafins. A 4ª classe de anjos está próxima de Deus. É por isso que a Bíblia diz que os últimos serão primeiros. A classe de anjo mais privilegiada, que está mais próxima de Deus, se chama serafins. Irmãos, os serafins têm 6 asas. Isaías estava contemplando aquela visão. Que coisa gloriosa! 6 asas. O trono de Deus é fogo, é brasas de fogo. O trono de Deus tem o aspecto de um arco-íris. Está em Ezequiel capítulo 1. Em Daniel capítulo 9 fala que um rio de fogo corre do trono de Deus. Daniel capítulo 10 também fala do trono de Deus. Aqui em Isaías está falando do trono de Deus. Em Apocalipse capítulo também de número 5 fala, em Apocalipse capítulo 4 fala do trono de Deus. Aleluia! O trono de Deus é fogo. Sabe o que significa a palavra serafins? Os ardentes. Os ardentes, por quê? Eles refletem em fogo. Por que eles refletem em fogo? Os serafins têm aparência de fogo porque são os anjos que estão mais próximos do trono de Deus. Sabe, irmãos, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a glória de Deus reflete em nós.
Quanto mais nos aproximamos do trono de Deus, mais a glória do Senhor se reflete na nossa vida. Quer um conselho nesta hora? Quer ficar refletindo a glória do Senhor? Se aproxime de Deus, se aproxime do Senhor, no jejum, na oração, na leitura da palavra de Deus, e você vai refletir a glória do Senhor. A Bíblia diz que os serafins voavam e voam diante do trono de Deus, com 6 asas, com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto. Através dessas 6 asas, podemos extrair várias lições. Com 2, eles cobrem o rosto. Por que eles, mesmo sendo a classe de anjo mais santificada, por estar mais próximo de Deus, eles ficam em volta do trono, eles clamam, eles cantam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É a expressão mais completa em termos de afirmar a santidade de Deus. Eles clamam 3 vezes, significando que o Pai confirma, o Filho confirma e o Espírito Santo confirma a santidade de Deus. Os 3 estão em completa complexidade, estão em completa, aleluia, união. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os serafins, eles concordam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, declare que o Senhor é santo. Adore a Ele dizendo que Ele é santo. Sinta a presença do Deus que é santo. Receba aí a presença do Espírito Santo, que é de um Deus santo. Aleluia! Eu sinto a glória de Deus aqui. Os serafins cobrem o rosto. Por quê? Até para estar na presença de Deus devemos ter santidade no olhar. A Bíblia diz em Mateus: se teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se seus olhos forem maus, todos os olhos terá treva. Quer andar em santidade na presença de Deus? Siga o exemplo dos serafins. Para que direção os teus olhos estão voltados? Não pode aquele que se diz servo de Deus, que quer viver uma vida santificada, não pode ter os olhos contaminados. Pare para observar o que teus olhos têm contemplado, o que você tem lido, o que você tem visto na internet, o que você tem olhado no seu dia a dia. Ei, o Espírito de Deus manda lhe dizer: quer ter vida santa? Peça a Deus colírio celestial para ungir os teus olhos. Assim como o Senhor prometeu colírio para a igreja de Laodiceia. Sabe por quê? A igreja estava cega. E o que cegou a igreja de Laodiceia era independência de Deus. O orgulho, a avareza. Olha o que a igreja de Laodiceia declarou em Apocalipse capítulo 3. Rico sou e de nada tenho falta. Aí Jesus diz para ela: não sabes que és um pobre, cego, desgraçado e nu? Quantos estão nessa condição diante de Deus? Acha que é rico, mas está pobre. Pode ter ouro e prata aqui na terra, mas lá no céu não tem um centavo. Lá no céu não tem crédito nenhum com Deus. Está pobre. E quantos que são pobres aqui na terra, mas lá no céu tem crédito com Deus? É rico para com Deus. Aleluia, aleluia. Quantos que andam muito bem arrumados aqui na terra, usam roupas de grife que custam mais de R$2.000 e se acha melhor do que as outras pessoas, mas diante de Deus estão nuas. Quantos que têm, aleluia, visões privilegiadas, moram até nos melhores lugares, as melhores paisagens, ele pode contemplar todos os dias. Por causa do dinheiro que ele tem, lhe dá a condição de morar naqueles lugares lindos, mas a visão terrena pode até estar boa, mas espiritualmente a visão está ruim. E o pior, que o cego, ele não sabe onde está pisando. O cego, ele não sabe se está caindo num buraco ou se ele está andando em lugar plano. Ei, cuidado, o Senhor Jesus está dizendo nesta hora: o que tu estás fazendo com o seu olhar?
cuidado com o seu olhar. Até para adorar a Deus, o nosso olhar deve ser santo. Glória a Deus, glória a Deus, glorianda labachanda rabanaia. O nosso olhar deve ser santo. E a Bíblia também vai dizer neste momento que os serafins com duas asas cobre o rosto e com duas asas cobre os pés. Os pés fala de movimentação, fala de andar, sabe? Antes de aceitarmos a Cristo, os nossos pés iam onde nós queríamos ir. Andávamos segundo os desejos da carne, os desejos pecaminosos, a mentira, o furto, o adultério, a prostituição. Muitos andavam na feitiçaria, na idolatria, no roubo, mas hoje, lavado pelo sangue de Jesus, tu não vai mais aonde quer. Você tem uma direção, você só vai na direção do Espírito Santo. O cristão que é guiado por Deus só anda na direção do Espírito Santo. No livro de Isaías está registrado o seguinte versículo: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Sabe o que significa isso? Os pés preparados para prosseguir na pregação do Evangelho. Você vai aonde Deus manda. Quem tem os pés sadios consegue andar direito. Agora, quem tem os pés aleijados ou machucados não consegue ir muito longe. Se você teve alguma consequência com seus pés que causou doença nos pés, espiritualmente falando, eu quero profetizar agora em nome de Jesus a cura dos seus pés. Você vai voltar a andar e a fazer a obra do Senhor. Ei, o Senhor vai curar os teus pés para que você ande fazendo a obra e a vontade de Deus. E até mesmo você que está me assistindo, se o teu pé físico ou qualquer área do teu corpo físico estiver com alguma enfermidade, eu quero ministrar agora a cura. Em nome do Senhor Jesus, receba a cura. Em nome do Senhor Jesus, Ele te levanta neste momento. Isaías vê que os serafins cobrem os pés. Eles têm reverência no andar diante da glória do Senhor. E com duas asas eles voam. Sabe, irmãos, para que servem as asas? Asas simboliza liberdade. Deus deu pernas aos seres humanos para andarem e deu asas aos pássaros para eles voarem. As asas falam da liberdade, assim como as pernas. Deus te fez para ser livre. Todo adorador é livre na presença de Deus. Nada pode lhe amarrar. Eu quero dizer que nesta hora, enquanto você está me assistindo, tudo que te amarrava, tudo que te impedia de fazer a obra de Deus está caindo por terra neste momento. Tudo que amarrava a tua vida está caindo por terra neste momento. Em nome de Jesus, receba a liberdade de Deus. Receba a liberdade de Deus na tua vida, em todos os ângulos e em todos os sentidos. A Bíblia diz que tentaram prender Paulo para que a pregação do Evangelho fosse detida, mas de dentro da prisão, Paulo escreveu várias epístolas, várias cartas, porque o Evangelho nunca está preso. E também em Atos capítulo 16, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Aleluia! E de repente, Deus mandou um terremoto que abalou aquelas prisões. Aleluia! E todos foram soltos para a glória do nome do Senhor. Sabe por quê? Um verdadeiro adorador não nasceu para ficar preso. O verdadeiro adorador não vai ficar preso. Não nasceu para ficar preso. Sabe o que a Bíblia diz em Salmo? A nossa alma escapou do laço como um pássaro. Tem livramento de Deus agora chegando para você. Tem livramento de Deus chegando hoje para você, sabe? Por que o Salmo 91 nos diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro? Sabe por quê? Aqui nesse versículo do Salmo 91, o Salmo 91 identifica o crente como um pássaro livre. O passarinheiro é Satanás. Para que serve o passarinheiro? Para pegar os pássaros nas suas
redes invisíveis que são feitas de nylon para prender os pássaros, colocar em viveiros ou gaiola. Ei, Deus não te fez para viver em gaiola. Deus não te fez para viver em viveiro, ou seja, todo pássaro que vive em viveiro perde a sua independência. Todo pássaro que vive em gaiola perde a sua independência. Ele tem que se alimentar através da vontade do seu dono. Ele só se alimenta se o dono botar comida na gaiola. Se o dono esquecer, viajar, sair, ele pode morrer de sede ou de fome. Sabe o que significa essa gaiola? A prostituição. Ei, Deus não te fez para viver na gaiola do diabo, na prostituição. Deus não te fez para viver na gaiola da mentira. Deus não te fez para viver na gaiola da falsidade. Deus não te fez para viver na gaiola do diabo, fazendo feitiçaria ou cometendo idolatria. Ei, Deus te deu asas para voar. Voe para a presença de Deus, porque Deus é poderoso e Ele te chama para ser livre nesta hora. Glória a Deus. Eu sinto a glória de Deus aqui. Você que está me assistindo, Deus te solta nesta hora da gaiola do desemprego, da gaiola de todo mal. Quem sabe o diabo te prendeu na gaiola da enfermidade. Deus está te libertando hoje. Você que está me assistindo, Deus está indo até você agora. Não é em vão que você está vendo esta pregação. E Deus tem um plano na tua vida e manda dizer que não está acabado. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é soberano. Deus te deu pés para andar, ser livre. Deus te deu asas para voar, seja livre. Deus te deu olhos para olhar, não seja cego. Receba colírio do céu. Aleluia. Vamos seguir o exemplo dos serafins, dos querubins que adoram ao Senhor. Os serafins que têm 6 asas. Os serafins têm 6 asas. Estamos falando do exemplo dos serafins. Existem muito mais. A tipologia bíblica é rica, mas eu quero me ater apenas, porque o vídeo é curto, apenas até então aqui que Deus está me dando. E quando os serafins estão voando, Isaías observa que eles clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Meu irmão, e os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam. Existe o sobrenatural de Deus quando você clama. Há um mover no mundo espiritual quando você adora. Enquanto você abre a boca para adorar e glorificar a Deus, existe um mover sobrenatural no mundo de Deus para a sua vida. Deus está liberando uma bênção para você enquanto você está glorificando a Ele agora. Há um mover sobrenatural do Espírito Santo sobre a tua vida, meu irmão. Os umbrais das portas se moveram. Aleluia. Sabe o que significa os umbrais? Aquilo que sustenta as portas foram sacudidos, movimentados para a glória do nome do Senhor. Não existe porta fechada para aquele que adora em espírito e em verdade. Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, não existe porta fechada para ele. Eu declaro portas de Deus abertas para a sua vida. Aleluia, aleluia. E a casa se encheu de fumaça. Essa fumaça aqui não é uma fumaça igual esta que você vê quando alguém acende um fogo aqui. Não. Eu quero dizer que esta fumaça representa o brilho da glória de Deus que Isaías viu. A glória de Deus encheu toda a casa. Eu quero dizer que esta casa onde você está aí agora está se enchendo da glória de Deus. Ou se você estiver viajando em um ônibus, no avião, no metrô, no trem, ou até mesmo assentado na varanda da sua casa ou na sala, não importa o cômodo, ou se você está no escritório, na empresa, onde você estiver, a glória de Deus está chegando até você aí agora. Receba a glória de Deus, receba a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus.
E quando Isaías vê a glória de Deus, ele lembra que ele é um ser mortal. Isaías lembra que ele é um ser mortal e que estava habitando no meio da nação de Israel, onde o povo estava envolvido em mentiras e muitos pecados. Ele, na presença de Deus, não se ausentou da sua responsabilidade, ele se incluiu com o povo. Ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque o pecado faz o homem perecer, o pecado faz o homem morrer. Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Sabe o que significa lábios impuros? Mentira, engano, falsidade. Israel estava vivendo uma vida de hipocrisia e Isaías se incluiu. Eu quero dizer para você que não é feio confessar diante de Deus, reconhecer que somos pecadores. Não é feio nos reconhecermos como pecadores na presença do Senhor. Nunca se ache melhor do que os outros. Nunca ache que você está acima de todos. Não. O único que é grande, o único que pode dizer eu sou, é Deus, é o Senhor Jesus. Aleluia. Isaías então confessa o seu pecado. Quando Isaías fica preocupado, o Senhor, aleluia, ordena um anjo, um dos serafins, vai no altar celestial, pega um instrumento chamado tenaz, e com aquela tenaz pega uma brasa do altar e vai e passa nos lábios do profeta Isaías. E o Senhor bradou dizendo: eis que isto tocou os teus lábios e você ficou purificado. Sabe? Se você quer fazer a obra de Deus, mesmo vendo o chamado que Deus tem na tua vida, se Satanás se levanta como acusador, Deus se levanta como justificador. O nosso Deus é justificador daqueles que querem mudar de vida, aqueles que querem ter um compromisso pleno com Ele. O Senhor te chama nesta hora e manda lhe dizer que tem purificação. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para te perdoar de todos os seus pecados. E você que é servo de Deus, que está me assistindo, que deseja fazer um concerto com Deus, se conserte. Se conserte. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se você tem algo para ser confessado, confesse, porque Deus é poderoso para lhe perdoar e fazer com que você siga adiante. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. E você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como único Salvador da sua vida, aquele que cura, o Senhor é aquele que levanta, é aquele que restaura e está pronto para te perdoar dos seus pecados. Aceita o Senhor Jesus nesta hora como seu Salvador e procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, em nome de Jesus. Depois que Isaías recebe a purificação dos seus lábios, ele se apresenta para Deus e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, depois que a brasa sai do altar de Deus e passar na tua vida, você vai estar pronto para seguir. Pode levantar caluniador, pode levantar acusador, você não está nem mais aí. Se a brasa de Deus passou em você e te purificou, siga adiante. Ah, mas evangelista Márcio, estão falando mal de mim. Falaram mal até de Jesus, irmão. Ah, mas estão me apontando o meu passado. Me diga qual ser humano que não tem pecado. O Senhor Jesus disse para aquela mulher: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que aconteceu? Todos saíram envergonhados, porque eles lembraram dos seus pecados. Sabe, o único que perdoa e não lança em rosto é Jesus. Deixa quem quiser ficar lembrando do seu passado. Deixa quem quiser ficar falando mal de você. Quem morreu para te salvar foi somente um, o Senhor Jesus. O único que te restaura,
o único que te entende, o único que te levanta. E eu encerro esta mensagem nesta hora lhe dizendo que a glória de Deus envolva a sua vida, que a graça de Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Faça-nos uma visita. Sou membro ali na Assembleia de Deus, em Rio da Areia, Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, igreja pastoreada pelo pastor Erinaldo João dos Santos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.